Olá, sou a doutora Helena Vital. E se você tem mais de 60 anos e anda se sentindo mais cansado, com a rigidez já não como antes, ou com aquela energia que te fazia sair da cama, é fundamental que me escute. O que eu vou te contar hoje sobre a disfunção erétil, DE, é capaz de transformar não só a sua vida íntima, mas a sua saúde de forma geral e a sua longevidade. Muitos homens encaram a dificuldade de ter ou manter uma ereção como um problema íntimo, um incômodo passageiro ou simplesmente como coisa da idade. Mas o seu corpo é um sistema inteligente e muitas vezes o que parece ser apenas um problema sexual é, na verdade, um dos primeiros e mais importantes gritos de alerta de que algo muito mais sério está acontecendo dentro de você. Não ignore a redução da rigidez, a dificuldade em manter a ereção ou o tempo maior para alcançá-la. Porque a ciência moderna, incluindo estudos da Harvard Medical School, nos mostra que a DE não é apenas um sintoma, mas um poderoso preditor de saúde cardiovascular. Neste vídeo, vamos entender por que a disfunção erétil é o termômetro do seu coração e do seu cérebro. Vou te mostrar, com base em evidências médicas brasileiras e internacionais, as doenças silenciosas que podem estar por trás desse sintoma, como diferenciar se o problema é físico ou emocional. E o mais importante, vou te guiar por passos práticos e seguros para você proteger sua saúde, recuperar sua vitalidade e, sim, ter uma vida sexual plena, independentemente da sua idade. Peço que preste atenção a cada detalhe, pois essa informação pode ser, literalmente, um mapa para sua longevidade. Quando um homem começa a notar falhas na ereção, a primeira reação é pensar na ansiedade, no estresse ou na passagem do tempo. Mas a chave para entender a disfunção erétil está na circulação sanguínea. Pense no seu pênis como um balão que precisa ser preenchido rapidamente com sangue. Para que isso aconteça, as artérias precisam estar perfeitamente limpas, flexíveis e saudáveis. O problema é que os vasos sanguíneos do pênis são muito mais finos que os vasos que levam sangue ao coração. Isso significa que qualquer entupimento ou rigidez causada por gordura, colesterol alto, inflamação ou pressão elevada aparecerá primeiro nas artérias menores. É por isso que a disfunção erétil é frequentemente um sinal de alerta precoce de doenças cardiovasculares, como a aterosclerose. Segundo a Cleveland Clinic, a disfunção erétil pode se manifestar até 3 a 5 anos antes de um evento cardíaco maior, como um infarto ou um AVC. É como se a natureza estivesse dando um aviso silencioso e antecipado. O mesmo processo de acúmulo de placas que dificulta a chegada do sangue ao pênis é o que, no futuro, pode obstruir as artérias do coração ou do cérebro. Ignorar esse sintoma é um erro grave, pois é ignorar uma janela de tempo preciosa para a prevenção. Além disso, doenças metabólicas como o diabetes, a hipertensão e a obesidade, comuns na população brasileira acima dos 60 anos, também são diretamente ligadas à DE, porque afetam a saúde vascular e nervosa. Para aumentar sua credibilidade, o homem que busca ajuda médica, ao observar a DE, está não apenas cuidando da vida sexual, mas investindo ativamente na sua longevidade. O tratamento da DE, quando envolve a melhora da circulação, é um tratamento preventivo para o coração. Conselho prático: comece a observar sua circunferência abdominal, pois o excesso de gordura visceral, aquela barriga mais dura, é um forte indicador de inflamação vascular e resistência à insulina, que afetam diretamente o fluxo sanguíneo para o pênis. Uma das maiores dúvidas é: a dificuldade de ereção vem do corpo ou da mente? Entender essa distinção é crucial, pois o caminho para a recuperação muda completamente. Quando o problema é emocional, ele costuma aparecer de forma súbita e está intimamente ligado a momentos de alta tensão, como estresse no trabalho, ansiedade de desempenho ou conflitos no relacionamento. Nesses casos, o corpo mostra que tem capacidade física, mas a mente está bloqueando.
O sinal mais claro? A presença das ereções matinais. Se você ainda tem ereções espontâneas ao acordar, ou se tem ereção em momentos de relaxamento ou distração, isso indica que o mecanismo físico de circulação e nervos está funcionando bem. Já o problema físico apresenta sinais mais persistentes e progressivos. As ereções matinais, o termômetro natural da saúde sexual, diminuem em rigidez ou desaparecem completamente. A ereção demora a surgir ou não se sustenta durante a relação. Isso aponta para uma falha na tríade: fluxo sanguíneo, saúde nervosa ou equilíbrio hormonal. Outro indício físico é a redução da libido, ou seja, a diminuição da vontade de ter relações, que pode estar ligada à queda de testosterona ou ao efeito de doenças crônicas no desejo. Atenção! O problema frequentemente começa físico e se torna emocional. Uma falha isolada gera vergonha e medo, criando um ciclo de ansiedade de desempenho que piora o quadro. Para quebrar isso, o National Institute of Health, NIH, dos Estados Unidos, enfatiza a importância da abordagem combinada. Dica prática: se as falhas são constantes, agende uma consulta com um urologista para exames de sangue, glicemia, colesterol e testosterona. Se o sintoma é intermitente e ligado ao estresse, a terapia sexual ou a prática de mindfulness, atenção plena, focada em relaxamento, pode ser o primeiro passo. O corpo nos dá alertas. Quando a saúde vascular ou hormonal está comprometida, ele começa a gritar de formas silenciosas muito antes da falha na ereção se tornar evidente. Observar esses sinais é o seu superpoder preventivo. O primeiro sinal que a maioria dos homens ignora é o cansaço constante. Aquele desânimo ao acordar, mesmo tendo dormido o suficiente, não é apenas preguiça. Frequentemente, é um sinal de que os níveis de testosterona estão caindo. Este hormônio, essencial para o desejo, o desempenho e a energia, tem sua produção prejudicada pelo estresse crônico e pelo metabolismo lento. Outro sintoma é o aumento da gordura abdominal, a famosa barriga. A gordura visceral é metabolicamente ativa e funciona como uma fábrica de inflamação. Ela não apenas prejudica a circulação, mas também converte testosterona em estrogênio, diminuindo ainda mais o hormônio masculino essencial. Um alerta menos falado, mas crucial, é o formigamento ou dormência nos pés e pernas. Este sintoma indica que vasos sanguíneos e nervos nas extremidades estão sendo afetados, e o mesmo tipo de dano é o que impede a transmissão nervosa e o fluxo sanguíneo necessários para uma ereção firme. É um sinal claro de alerta para a neuropatia, comum em casos de diabetes não diagnosticada ou mal controlada. A Mayo Clinic e pesquisadores do sono enfatizam a conexão entre sono leve, irregular e saúde sexual. Dormir mal não apenas aumenta o cortisol, o hormônio do estresse, que contrai os vasos, mas também interfere diretamente na produção noturna de testosterona, que ocorre principalmente durante o sono profundo. Rotina saudável. Para melhorar seu sono, adote a higiene do sono. Evite telas e luzes fortes pelo menos 1 hora antes de dormir, e tente deitar e acordar no mesmo horário. Uma boa noite de sono é um dos remédios mais potentes e naturais para recuperar sua vitalidade. Agora que você já entendeu que a dificuldade de ereção é um alerta, precisamos falar sobre o erro mais comum que faz muitos homens piorarem o problema, mesmo sem perceber. Esse erro é ignorar a causa raiz e tentar resolver apenas o sintoma. Muitos homens, ao notar a falha, buscam imediatamente os famosos comprimidos azuis ou soluções rápidas. O que precisamos entender, com base no cuidado que a longevidade exige, é que esses medicamentos são um atalho, não um tratamento para a causa. Eles momentaneamente dilatam os vasos sanguíneos,
permitindo que o sangue chegue ao pênis, mas eles não corrigem o problema de base. Seu corpo está dizendo: sua circulação, seus hormônios ou seu coração não estão bem. E você está apenas abafando a sirene de alarme. A ereção depende de 3 pilares: circulação saudável, equilíbrio hormonal e saúde mental. Ao usar apenas estimulantes, você pode ter um resultado temporário, mas o problema real, seja a má alimentação, o sedentarismo, o estresse crônico ou o sono ruim, continua agindo por dentro, deteriorando silenciosamente seu desempenho e sua saúde geral. O uso contínuo, sem tratar a causa, pode criar uma dependência psicológica, o que é outro erro grave. Existe um mito de que a idade é uma sentença. A verdade é que muitos homens de 50, 60 e até 70 anos em regiões conhecidas como zonas azuis, locais com alta longevidade, como Okinawa e Sardenha, mantêm uma vida sexual ativa e plena. O segredo deles não é genético, mas o cuidado contínuo com os hábitos diários. A doutora Helen Fisher, antropóloga e pesquisadora, afirma que a longevidade sexual está ligada à vitalidade geral. Em vez de buscar soluções rápidas, o homem inteligente olha para dentro. O que eu como durmo e o quanto eu me movimento. Quando esses pilares são ajustados, o corpo reage de forma natural, sem dependência de paliativos. Se você busca recuperar sua vitalidade e a firmeza das ereções, é hora de olhar para os hábitos que sutilmente enfraquecem seu corpo e sua circulação. A potência não se perde de repente. Ela é roubada, dia após dia, por escolhas que podemos reverter. O primeiro grande vilão é o sedentarismo. Passar longos períodos sentado é um veneno para a circulação e para os níveis hormonais. A falta de movimento reduz a produção de testosterona e impede que o sangue circule com a força necessária. O American Heart Association e o Colégio Americano de Medicina do Esporte recomendam que adultos mais velhos se mantenham ativos. O segredo: não precisa ser academia pesada. Apenas 30 minutos de caminhada rápida por dia já estimula o coração, melhora a oxigenação dos tecidos e aumenta o fluxo sanguíneo, beneficiando diretamente a função erétil. O segundo inimigo é o açúcar em excesso. O consumo exagerado de doces, refrigerantes, massas brancas e ultraprocessados não causa apenas ganho de peso. Ele provoca inflamação crônica e danifica a camada interna dos vasos sanguíneos, o endotélio. Essa corrosão lenta das artérias é a principal razão pela qual homens diabéticos têm maior dificuldade de ereção. O açúcar compromete a elasticidade dos vasos, tornando-os menos capazes de se dilatar para permitir a ereção. Para reverter isso, não precisamos de dietas radicais, mas de nutrição focada na saúde vascular, inspirada na dieta mediterrânea. Dica de alimentos: priorize o consumo de alimentos ricos em óxido nítrico, como beterraba, vegetais de folhas escuras, rúcula, espinafre e frutas vermelhas. O óxido nítrico é um gás natural que o corpo usa para relaxar e dilatar os vasos sanguíneos, essencial para a ereção. O consumo regular desses alimentos pode ajudar a fortalecer naturalmente o seu sistema circulatório, atuando como um pré-remédio para a saúde sexual. Continuando a lista dos sabotadores diários, precisamos falar sobre o impacto silencioso de 2 fatores que são frequentemente negligenciados: o estresse crônico e os vícios que afetam a saúde hormonal. O estresse crônico é um dos maiores ladrões de potência. Quando você vive tenso, o corpo libera constantemente o cortisol, o hormônio do estresse. O cortisol e a testosterona têm uma relação inversamente proporcional. Quando um sobe, o outro tende a cair. Além disso, o cortisol contrai os vasos sanguíneos, o mecanismo de luta ou fuga, dificultando a circulação necessária para a ereção.
É por isso que a performance sexual costuma ser a primeira a falhar nas fases mais estressantes da vida. Em relação aos vícios, o cigarro é um desastre absoluto para a função erétil. A nicotina endurece e estreita os vasos sanguíneos, um processo chamado vasoconstrição. Isso danifica o endotélio, a camada interna dos vasos, de forma permanente, dificultando a chegada do sangue ao pênis. É literalmente como tentar encher um balão com uma mangueira entupida. O álcool em excesso também é prejudicial, pois em grandes quantidades atua como depressor do sistema nervoso central e diminui temporariamente os níveis de testosterona. Para combater o cortisol e fortalecer sua potência, precisamos de estratégias de gestão do estresse baseadas em ciência. O conceito de coerência cardíaca, promovido pelo HeartMath Institute, por exemplo, ensina a usar a respiração lenta e profunda para acalmar o sistema nervoso. Exercício prático. Experimente a respiração 4-7-8 por 5 minutos antes de dormir. Inspire contando até 4, prenda o ar contando até 7 e expire lentamente contando até 8. Esta prática simples, feita diariamente, pode regular seu cortisol e, consequentemente, ajudar a restaurar a produção natural de hormônios. Chegamos ao final, e agora você tem em mãos a informação essencial para cuidar de si e recuperar sua vitalidade. Lembre-se, a disfunção erétil nunca é apenas um problema sexual. É um poderoso aviso do corpo sobre sua saúde vascular e hormonal geral. Os 3 passos fundamentais para a reversão. 1. Ouça o corpo. Monitore as ereções matinais, o termômetro natural. Se elas estão mais fracas ou raras, é hora de procurar um médico para exames de glicemia, colesterol e testosterona. 2. Mantenha a circulação ativa. Adote o movimento diário. 30 minutos de caminhada por dia ou exercícios leves já fazem uma enorme diferença, ativando a circulação e melhorando a oxigenação. 3. Priorize a saúde vascular. Reduza o açúcar e os ultraprocessados. Inclua alimentos ricos em óxido nítrico, como folhas verdes escuras e beterraba, que ajudam a dilatar os vasos sanguíneos naturalmente. Não dá para parar o tempo, mas você pode desacelerá-lo e recuperar a força, a clareza e a vitalidade em qualquer idade. O segredo da longevidade com potência está na manutenção do seu sistema circulatório. Cuide do seu coração, e a sua vida íntima agradecerá. A cada dia, você tem a chance de fazer uma escolha que nutre ou que destrói a sua potência. Qual desses hábitos simples, melhorar o sono, caminhar ou reduzir o açúcar, você vai começar a praticar hoje para honrar o seu corpo e a sua saúde? Se este vídeo te ajudou a enxergar a disfunção erétil não como um vexame, mas como um valioso alerta de saúde, e se você busca mais segredos de saúde confiáveis e baseados na ciência para uma vida plena depois dos 60, inscreva-se no canal e ative o sininho. Seu corpo avisa antes de parar. Ouça-o.